Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato. É isso aí, essa nossa iniciativa aqui para debater os principais temas do noticiário internacional, sempre, você já sabe, com o nosso jeito, com a nossa visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau, coordenador de Inter aqui do BDF, não tô sozinho aqui neste baile, neste bloco, tá aqui comigo ele, o rei da folia, o editor de internacional do Brasil de Fato, Rodrigo Durão, que curtiu muito esse carnaval, né, Durão? Como é que você tá? Tudo bem, Lucas, tô bem. Um bom dia para você que está nos assistindo ao vivo aqui, como toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, no Estrangeiro que é gravado ao vivo e depois transmitido na sua plataforma de áudio favorita, além das redes sociais do Brasil de Fato, no YouTube, no Facebook e, enfim, outras redes sociais que você pode acompanhar o Estrangeiro, o site do brasildefato.com, sempre com o nosso time de correspondentes internacionais em lugares como Pequim, na China, Moscou, na Rússia, Havana, em Cuba, e Caracas, na capital da Venezuela, Lucas. Muito bem, então você já sabe, passado o carnaval, não importa qual for o feriado, o Estrangeiro vai seguir aqui com você. Então vem fazer o programa com a gente, interage com a gente, manda sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, deixa aí tanto ao vivo aqui no YouTube, né, quanto aí nas caixinhas de comentários do Spotify, do YouTube Music. A gente vai estar sempre de olho à sua interação, aos seus comentários, porque a gente quer derrubar as fronteiras aí que nos separam e provar que o estrangeiro é aqui, é lá fora e não estamos divididos entre os povos. O tema de hoje é um tema próximo a nós, né, Durão? De um vizinho, de um país vizinho, latino-americano, que vem rondando aí o noticiário e é muito caro a cobertura do Brasil de Fato. E necessário que a gente traga aqui pelo tamanho das crises que esse governo vem enfrentando e pela complexidade do cenário político que vive a Colômbia. Exatamente, Lucas. A gente vai falar hoje das sucessivas, as inúmeras crises que passa o governo de Gustavo Petro na Colômbia. Lembrando que é o primeiro governo de esquerda da história da Colômbia, governa o país desde 2022 e vem enfrentando uma série de crises desde que assumiu o poder. As últimas, a crise na região de Catatumbo, na fronteira com a Venezuela, que teve dezenas de mortos recentemente, além de um derretimento interno do círculo de governo. A renúncia foi pedida, o Petro pediu a renúncia dos ministros que compõem o governo da sua coalizão. Para falar mais sobre o assunto Colômbia, explicar um pouquinho mais, a gente chama o nosso correspondente do Brasil de Fato em Caracas, Lorenzo Santiago. Olá, Lorenzo, tudo bem? Bom dia, então, de novo, Lucas. Bom dia, Durão. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer participar mais essa semana do Estrangeiro. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Lorenzo, trazendo o clima carnavalesco direto de Caracas, na Venezuela. Daqui a pouco você conta, Lorenzo, como é que foi o carnaval aí na Venezuela, a gente quer muito saber. Mas além do Lorenzo, Santiago está aqui com a gente também, outra figura estelar do nosso time de analistas, o analista político e historiador, Miguel Stedley. Miguel, seja bem-vindo ao Estrangeiro mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E vamos discutir a situação da Colômbia, que não é fácil, muito complexa, mas muito instigante também, né, para os caminhos da esquerda latino-americana. Obrigado, Miguel. Bom dia, Lucas. Bom dia, Durão. Eu vim só se vocês me garantirem que tem Javier Milei no último bloco, mas sim, é fundamental, né, a gente olhar para o que se passa na Colômbia e diz muito respeito ao que pode se passar com o Brasil também no próximo período. Muito bem, e para você que está chegando pela primeira vez aqui no Estrangeiro, Miguel citou aí o nosso segundo bloco, fica até o final, você não pode perder, que tem muita surpresa, muita informação e também muita descontração aí no final com o nosso Terra Plana, fica até o final. Mas, Durão, precisamos falar da Colômbia, é um tema que vem rondando aqui alguns episódios, a gente sabe que o Lourenço está lá em Caracas, na Venezuela, mas está completamente de olho com o que acontece ali no país vizinho, porque afinal de contas a fronteira colombo-venezuelana é talvez um elemento central aí dessa crise mais recente que o Petro vem passando, né? E a gente vai começar a falar sobre isso, exatamente a região de Catatumbo, onde muita gente morreu recentemente, onde é uma região de conflito, onde onde atuam guerrilheiros, grupos armados, e foi decretado um estado de
comoção ou exceção para dar poderes para o governo central agir para lidar com essa crise. Lorenzo, queria que você começasse assim a sua participação no programa de hoje, falando o que está acontecendo lá. Por que essa região importa e o que tem de mais quente acontecendo nessa região de Catatumbo? Perfeito, Durão. Essa região de Catatumbo, ela hoje é o centro, como vocês bem disseram, de uma grande crise que o governo Petro enfrenta, né? Ela está na fronteira da Venezuela e ela não é uma crise tão nova assim, né? Ela pelo menos vem se arrastando uma tensão desde o segundo semestre do ano passado. Então, que vai ganhando tensão, vai ganhando cada vez mais uma proporção, esse clima de disputa territorial mesmo entre guerrilhas na região, principalmente por dois fatores, né? Que é mineração ilegal e tráfico de drogas. Então, a região do Catatumbo ela já é uma região conhecida na Colômbia por ser uma região muito violenta, de disputa territorial histórica entre guerrilhas, e que agora esquentou muito numa disputa entre o ELN, que é o Exército de Libertação Nacional, uma guerrilha que já é cinquentenária na Colômbia, e a Frente 33, que é uma dissidência das Farc, né, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, antiga guerrilha que já passou por um processo de acordo de paz, né, de desarmamento, e acabou se tornando um partido na Colômbia. Esses dois grupos, eles disputam, né? Então, a região do Catatumbo e esse território, então, principalmente por esses dois pontos. E o conflito no final de janeiro, ou seja, o estopim para esse grande, né, para esse grande problema agora de violência que o governo Petro enfrenta, foi justamente nos ataques mútuos entre essas duas guerrilhas, né? O governo tinha um acordo de cessar-fogo com o ELN ou seja, desde o começo do ano passado, que ele foi se desgastando ao longo do tempo, uma série de avanços e retrocessos por parte do governo colombiano e o ELN. Em outubro do ano passado, as duas partes chegam a um consenso de não prosseguir com esse cessar-fogo, mas os ataques ao menos tinham parado, né? Os ataques mais fortes tinham parado, e agora, depois dessa confrontação no final de janeiro, o governo Petro, aí sim, ele dá passos atrás, volta atrás, e diz que tinha encerrado as negociações com o ELN, o Exército de Libertação Nacional. Antes de seguir, né, falando um pouco sobre essa questão envolvendo o governo e a guerrilha, é importante dizer que esse confronto no Catatumbo já levou a mais de 33 mortes, né? Alguns institutos falam em 33, outros institutos falam em mais de 50 mortes, mas fato é que mais de 50 mil pessoas já deixaram. Muitas delas voltaram para a Colômbia, né? Muitas já são de familiares de colombianos e voltaram para a Colômbia, muitos foram para outros lugares da própria Colômbia, e o que aí sim levou o governo Petro, como você bem disse, Durão, a decretar esse estado de comoção nacional, que seria algo parecido com uma intervenção federal no Brasil, né? Ou seja, você dá poderes ao presidente, poderes ao Executivo Nacional para fazer essa intervenção direta por 90 dias na região, né? Lembrando que o Catatumbo não é um estado, mas é uma região do país. Amazônica, né? Engloba uma região exatamente, florestal. Exatamente, que envolve mais de um estado. Então, o governo ele atua de maneira direta ali no Catatumbo a partir de então. E aí, voltando nesse ponto, então, depois de todo esse conflito, de toda essa confrontação, aí o governo Petro decide encerrar completamente o diálogo com o ELN. Os diálogos de paz com as guerrilhas são uma política do governo Petro. Desde que ele tomou posse em agosto de 2022, ele tem tentado dialogar com todas as guerrilhas, ou pelo menos as principais guerrilhas do país, para um processo de cessar-fogo, ou menos de estabilização de paz nas regiões, né? E para, no segundo momento, o que as guerrilhas afirmam, né? Elas acusam que o governo tenta desmobilizá-las, né? Então tem todo esse cenário envolvendo o governo Petro, envolvendo as guerrilhas na região do Catatumbo, que agora parece que, né, até o fim desse estado de comoção nacional, vai se manter nesse estado de permanente conflito no Catatumbo, que é o que também levou a outras crises do governo Petro, que a gente vai acabar discutindo um pouco mais na frente, né? Com a saída de uma série de ministros, uma reunião ministerial televisionada com o Petro pressionando os ministros.
mas o fato é que o Petro e as pessoas que eu tenho conversado na Colômbia têm dito que o Petro está se sentindo e vem um Petro muito pressionado para resolver principalmente essas tensões até o final do seu mandato no ano que vem. Esse contexto histórico, porém recente, que o Lorenzo traz, né, do começo, do início do governo Petro até agora, é muito importante porque o cenário é bem complexo e diversificado, né? Às vezes, lendo alguns jornais, algumas agências internacionais, alguns jornais colombianos mesmo, a gente é levado a acreditar que, às vezes, é um conflito entre Estado e grupos irregulares, né? Então, um conflito preto no branco, um conflito muito dual, né? Só que a gente sabe que o conflito armado na Colômbia tem raízes históricas e é muito mais complexo e diverso do que isso, né? O Lorenzo bem citou que o ELN é uma guerrilha já que tem 50 anos, então as primeiras guerrilhas na Colômbia remontam aí dos anos 60, muito ainda inspirados no exemplo cubano, né? A teoria foquista, tentar chegar ao poder. Guerrilhas de esquerda, de orientação marxista, né? O ELN com o exemplo histórico do padre Camilo Torres, né? Enfim, e ao longo dos anos o cenário foi se complexificando cada vez mais, com a entrada em cena de grupos paramilitares, grupos abertamente anticomunistas, grupos de extermínio, grupos de perseguição política. Vale lembrar que o exemplo, por exemplo, do Partido Unidade Popular, né, a UP colombiana, que é um capítulo nefasto da história colombiana, né, de massacre mesmo da esquerda colombiana, e isso só destaca ainda mais o ato sem precedentes do Petro, né, de um candidato de esquerda chegar ao poder pela primeira vez na história da Colômbia, que sempre foi marcada a esquerda pela via armada, pela luta armada. Então, de fato, é um cenário muito complexo e o ELN acusa os planos do governo, assim, né? O ELN acusa o governo de tentar desmobilizar para acabar com a guerrilha, porque foi um pouco mais ou menos isso que aconteceu com as Farc, né? O Juan Manuel Santos, que conseguiu assinar os acordos de paz com as Farc, logo depois dele veio um governo uribista, né, do Ivan Duque, que perseguiu ex-membros das Farc e matou e massacrou muita gente nos campos que estava desmobilizada e que tinha assinado os acordos de paz de 2016, né? Isso, dando um passinho para trás, para quem não está tão familiarizado com essa complexidade colombiana, então a gente tem, desde os anos 60, atuando nas florestas colombianas, grupos guerrilheiros das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que foram desmobilizadas, tem o ELN também em paralelo, esses grupos que nem sempre atuam juntos, e existem os grupos paramilitares, que são majoritariamente de direita, muitos esquadrões da morte, milícias particulares que defendem interesses particulares, e tem também o narcotráfico. Presença muito marcante no cenário colombiano que movimenta muito dinheiro. E está presente em muitos setores da vida colombiana, inclusive no conflito em setores armados, né? Pois é. E também, gente, desculpa Lourenço, vai lá. E também tem um outro elemento, né? Além de paramilitares, guerrilhas, ainda tem o exército da Colômbia, Exato. que também tem, por si só, uma série de complexidades, né? Já tem, historicamente, uma influência, uma participação, como o Brasil, de fato, já reportou, a gente já trouxe isso em vários textos, uma participação dos Estados Unidos e de treinamento de israelenses. Então, é um exército preparado para uma guerra interna mesmo, né? Que vai para o combate numa guerra interna e que só completando, do ano passado para cá, o governo Petro, né, o governo, no geral, reduziu o orçamento do Exército em 25%, né, o que é uma redução muito drástica. Então, o próprio Exército também tem essa complexidade interna, enfrenta esse embate interno, às vezes com as guerrilhas, com os paramilitares e também com o próprio governo. Claro. Então, realmente é uma situação muito complexa. Miguel, a gente publicou na semana passada, aqui no Brasil de Fato, uma entrevista que fizemos com o comandante do ELN, o Antônio Garcia, comandante do Exército de Libertação Nacional da Colômbia. E nessa entrevista exclusiva que ele deu ao Brasil de Fato, ele acusa ali o governo Petro de várias coisas, né? Uma delas de sabotar intencionalmente o processo de paz e de colocar ali as forças de segurança, as forças armadas da Colômbia contra a guerrilha, provocando ali a quebra do cessar-fogo, acusa o governo de ser o primeiro a quebrar o cessar-fogo. Só que a gente sabe, como o Lourenço acabou de apontar, que as Forças Armadas da Colômbia são muito diversas, são atravessadas por vários interesses, e talvez o que menos tem incidência, o que menos tem controle sobre as Forças Armadas seja o Petro, justamente porque tem uma pressão da direita e de setores econômicos, empresariais muito forte, que atravessa ali alguns setores das Forças Armadas. Queria que você comentasse um pouco esse conflito de interesses que passa também pelas armas, né? E
qual que é a saída para o governo Petro agora diante dessa crise em Catatumbo, diante dessa crise nos diálogos de paz com a Helene? Só uma pequena correção, Miguel, se me permite, eu falei que a UP era a Unidade Popular, mas confundi com a do Chile, né? A UP colombiana é a União Patriótica, né? A histórica dos anos 80. Mas queria te perguntar, então, sua análise um pouco desses conflitos que passam pelas armas e a resolução para essa crise em Catatumbo, por favor. Olha só, Lucas, para complexificar ainda mais, né? E voltando um passo atrás do que vocês mencionaram sobre as guerrilhas, o conflito desde a década de 50, 60. Quando a gente olha na história da Colômbia, entre 25 e 1960, eles estiveram mergulhados numa outra guerra civil, né, na chamada violência, que colocou liberais e conservadores se enfrentando, que de certa forma é também uma parte da inspiração dos 100 Anos de Solidão, né? Na série eu acho que está mais bélico até que no livro. Mas se a gente coloca nessa perspectiva, não dá para dizer que o povo colombiano teve paz no século XX. Você vem de 1925 até os anos recentes em situações constantes em que o terror político ele é o padrão, né? Ele não é exceção. E aí vocês já foram colocando, a gente tem essa guerra interburguesa, você tem a presença das guerrilhas e toda a situação, e depois nós temos praticamente o narco-estado, né? E tudo isso e mais a presença de militares norte-americanos, como o Lourenço falou. Então, você imagina o que é ser o primeiro governo de esquerda, o primeiro governo progressista nesse contexto, né? E que a gente vai comentar, o Lourenço já comentou também, perpassado também por um monte de problemas internos, né? Problemas que às vezes são meio típicos de primeiros governos, assim, que a gente sente inexperiência, ingenuidade, etc. O governo Petro me lembra muito, primeiro, na sua devida, né, proporção e contexto, que, de novo, é muito diferente a situação vivida pela Colômbia em comparação aos outros países da América do Sul. Mas me lembra um pouco o primeiro governo Lula, sabe? Um governo que acerta muito na política internacional, mas que tem muita dificuldade de resolver esses problemas nas questões internas, nas outras... tudo isso que a gente falou, né? Problemas internos, crise ministerial, crise política, uma oposição ferrenha, problema com a guerrilha e um Donald Trump lá em cima também gerando novos problemas, né? Então é muito difícil ser... É o pior emprego do mundo, com certeza, ser presidente da Colômbia num contexto desse, né? Então é muito difícil você enfrentar tudo isso, né, em pouco tempo. E alto risco de vida, né? Como você bem trouxe, Miguel, o exemplo aí, em 48, o Jorge Eliezer Gaitán assassinado, né? Favorito a ser candidato presidencial, ele assassinado. Depois a UP também teve, acho que 2 ou 3 candidatos presidenciais assassinados. Então, de fato, o Petro aí não tem um emprego de alto risco de vida, né? Aliás, eu queria perguntar, aproveitar, Miguel, na sua opinião, uma pergunta simples. Por que você acha, na sua opinião, por que só agora a Colômbia teve um governo de esquerda? A Colômbia não acompanhou a onda de governos progressistas do início do século XX. Será que é por causa da influência do dinheiro estadunidense, da guerra contra as drogas? Enfim, por que isso só aconteceu agora? Com certeza. Você tinha quase um cordão sanitário de direita ali em torno da Colômbia, né? Você tem muito dinheiro investido desde os anos 80. Você não podia... Você tem uma influência forte nas fronteiras, quer dizer... Primeiro, eu acho que o que muda tudo ali, e o Lourenço pode falar mais sobre isso, é a Venezuela, né? Quando Chávez emerge, né? Então você não podia correr o risco de perder o controle sobre a Colômbia com um fenômeno como a Venezuela acontecendo. E, de fato, o que a gente tem em boa parte do chavismo é a Colômbia sendo ponta de lança para fustigar a Venezuela, de muitas formas, desde a passagem desses paramilitares, né, as muitas tentativas de atos terroristas, né, essa região que a gente estava falando, a região de Apure, por exemplo, na Venezuela, né, Lourenço, ali era que é muito próxima, fronteiriça à Colômbia, ali é uma região tanto de guerrilha venezuelana, de guerrilhas similares, enfim, quanto de paramilitares colombianos, então era um problema. Então você tinha o Chávez, você tem a ação da progressista, você tem todo esse investimento sobre a desculpa do combate as drogas, etc., você não pode perder esse território depois, né? Eu acho que só foi possível graças ao enfraquecimento dessas classes dominantes da Colômbia que permitiram esse flanco aberto, né?
Agora, quanto tempo isso vai ficar aberto, quer dizer, quais são as chances, como o Lourenço colocou, né? Como é que o Petros chega no final do mandato dele, qual é a possibilidade de uma manutenção do governo de esquerda? Isso é mínimo, mínimo não, mas eu diria é muito delicado, né? A gente já teve situações semelhantes, por exemplo, no Paraguai, a gente já teve tentativas de impeachment do próprio Petros, né? Então é um caminhar em granadas ali permanente, né? E faz sentido, ainda mais agora que a gente tem essa ofensiva do Trump, né? Em relação ao Panamá, em relação ao conjunto da América Latina, essa contraposição a China, quer dizer, a Colômbia se torna ainda mais relevante nesse cenário, né? Não é à toa, por exemplo, que o Lula tenha convidado a Colômbia para participar da próxima, como observador da próxima cúpula do BRICS. Ela está em disputa, ela ocupa um espaço relevante do ponto de vista geográfico e aí, sem a gente mencionar, do ponto de vista de recursos minerais, né? Vamos lembrar, por exemplo, da discussão entre o Petros e o Lula na cúpula da Amazônia sobre o uso ou não do petróleo, né? A extração do petróleo, enfim. Então, é uma região que vai continuar em conflito, acho que permanente. Vai ser muito difícil uma estabilização política, social nessa região pelo histórico acumulado, né? Pois é, o Petro e o Lula tiveram um atrito, né, sobre o projeto brasileiro de perfuração na Foz do Amazonas, né? O Petro que encampou aí desde a campanha eleitoral, uma das grandes bandeiras do Gustavo Petro foi justamente a transição energética, né, a pauta ambiental. Eu me lembro o primeiro discurso que ele fez na Assembleia Geral da ONU, primeiro enquanto presidente, né, foi muito marcante nesse sentido da glifosato utilizado por aviões bancados pelos Estados Unidos sobre a suposta justificativa de guerra às drogas, que acabou afetando centenas de milhares de populações camponesas da Colômbia, né? Então, contaminação de rios, tudo isso como consequência do narcotráfico e do combate às drogas, né? O Petro tem uma bandeira muito forte ambiental, mas também tem um interesse prático, né? Porque a Colômbia, afinal de contas, tem reservas de petróleo aí com um prazo já determinados, né? Parece que em 8 anos a Colômbia teria suas reservas de petróleo esgotadas já. Então eles têm uma necessidade prática e urgente de fazer a transição energética, justamente. Pois é, e eu queria ouvir, inclusive do Lourenço, como é que anda essa situação lá na Colômbia. Lourenço, a população está do lado do Petro? Está contra? Como é que ele está politicamente dentro da Colômbia? Tem força ainda esse governo para aprovar medidas, para dar os seus pulos ou não? Como é que está a situação no momento? Durão, de maneira bem objetiva, acho que a aprovação do governo Petro, segundo a última pesquisa da CELARG, hoje está em 41%. Não é uma aprovação lá essas coisas, mas ainda assim é uma aprovação maior que, por exemplo, a do governo Lula hoje. Então, acho que reflete bem isso, como está mais ou menos a aprovação dele. Mesmo da última vez que eu fui para a Colômbia, realmente é possível notar isso conversando com as pessoas, né? De que existe uma esquerda que é minoritária no país, mas que ainda apoia bastante o governo do Petro, né? Acho que, assim, o governo Petro usa muito de uma ferramenta que é importante, que é a mobilização. Então ele constantemente, sempre que é atacado pela direita, ou sempre que recebe algum processo, alguma acusação, alguma denúncia nova, né, que são recorrentes as denúncias de procurador-geral, do Ministério Público contra o governo do Petro ao longo desses últimos quase 3 anos já de governo, ele chama a população para ir para a rua, ele convoca a população para ir para a rua e a população realmente abraça, ou seja, ele conseguiu organizar manifestações massivas em Bogotá, em diferentes em cidades referentes, né, referências na Colômbia, Medellín, enfim, e outros lugares. Então existe um certo apoio, principalmente da esquerda. A esquerda está fechada com o Petro ainda, mas como o Miguel muito bem pincelou, a Colômbia é um país conservador, né? É um país que há muito tempo, que nunca teve um governo de esquerda e que tem as forças de direita já muito que ocupam a política colombiana há muito tempo, né? Acho que outra coisa que também
dá esse termômetro, né, outro fator que dá esse termômetro do apoio do Petro, ou mesmo da governabilidade, digamos assim, do governo Petro, são as reformas que ele quis impulsionar, né? Ele começa o governo dele com 3 reformas principais, né? Que é a reforma da saúde, a reforma trabalhista e a reforma de pensões, né? De aposentadorias. Dessas 3, só essa última, a reforma de pensões, conseguiu ser aprovada, mas ainda está sendo analisada pela Corte Constitucional, né? Então, aí mais um exemplo de como o governo Petro, que não tem maioria na Câmara, né, que conseguiu aprovar, mesmo sem ter maioria na Câmara, ainda assim enfrenta resistência tanto do Judiciário, né, que teve durante quase os primeiros 2 anos do governo Petro um procurador que atacou muito o presidente e vários de seus ministros, que foi o Francisco Barbosa, mas que também, enfim, na própria Câmara ele tem essa dificuldade, né? As outras 2 reformas da saúde e a reforma trabalhista, muitos dos analistas, das pessoas que eu converso, têm dito que o Petro tem um fôlego mais de 6 meses para tentar aprová-las, porque depois já começa um ano eleitoral e aí vai ser muito difícil de impulsionar qualquer outro tipo de reforma. Então, essas 3 bandeiras ele ainda não conseguiu avançar muito bem, né? O que mostra as limitações de um governo de esquerda na Colômbia, em um país que é tão conservador e que está tão marcado por esse conservadorismo e por, como o Miguel bem disse, por um dinheiro estrangeiro, principalmente estadunidense, no país. Então é mais ou menos esse o cenário, Durão. Em resumo, é um governo que tem apoio da esquerda, mas que ainda assim é uma esquerda minoritária, né? Que ainda assim é uma esquerda que tenta se mobilizar e fazer e demonstrar esse apoio nas ruas, o que não significa que ele também vai conseguir uma reeleição, né? Ele mesmo diz que está frustrado e que talvez não queira tentar a reeleição. Ele deu uma entrevista semana passada para o Meu País. Ele próprio, ele deu uma entrevista semana passada no Meu País falando que se convenceu de que a revolução não se faz governando e que encontrou uma série de limitações mesmo para, enfim, seguir os seus projetos. Lembrando que o próprio Gustavo Petro foi um revolucionário, foi um guerrilheiro. Qual o nome do grupo dele, Lucas? Movimento 19, M19, né? Movimento Isso. Movimento que participou de uma ação das mais dramáticas da história da Colômbia. A gente comentava aqui um pouquinho antes do programa ir ao ar, né? Talvez se não a maior, uma das maiores ações armadas da história da Colômbia, que foi a tomada do Palácio de Justiça, né? A sede da Suprema Corte colombiana em 1985. Dezenas de mortos, uma né? Uma operação que resultou em muitos mortos, inclusive pelos fuzis do próprio exército, né? Que entrou, invadiu o Palácio de Justiça tomado por guerrilheiros e saiu distribuindo tiros ali sem perguntar quem era quem, né? Uma violência muito característica, mas impressiona pela operação que foi no centro de Bogotá, né? Até então as guerrilhas muito restritas às zonas rurais, né? Mais ali perto das florestas, mas essa ação foi urbana ali no centro de Bogotá, uma coisa bem, bem marcante mesmo. Agora, mas Lorenzo, caso Petro não concorra, existe o nome já na agulha? E aproveitando, queria que você falasse um pouco desse derretimento que teve do gabinete, do círculo, do núcleo duro do governo do Petro, quando ele pediu a renúncia dos ministros que compõem essa coalizão. Lembrando que o governo do Petro ele é composto por uma coalizão de centro-esquerda, né? Gente de matizes ideológicos diferentes que formam essa coalizão de governo. Isso é fundamental de você falar, Durão, porque realmente, para ser eleito dentro de um país tão conservador e com uma esquerda que não é a maioria, o Petro teve que fazer uma série de alianças mesmo, né, para governar, antes de governar, para ser eleito, né, teve que fazer o que no Brasil a gente chamou em 2022 de frente ampla, né. Então, ele teve que se aliar a setores liberais, a setores social-democratas e alguns progressistas que não estavam junto com o governo para conseguir ser eleito. Então, existe realmente já existia essa dificuldade mesmo e também, de certa forma, já coloca as limitações, né? Por si só, já impõe essas limitações para um governo do Petro. Acho que a primeira coisa enfim, começando pelo final, então, que é a questão dessa pressão em cima dos ministérios, né, e dos ministros, o Petro fez uma reunião ministerial televisionada 2 semanas atrás e que também gerou uma crise interna muito grande em paralelo já à crise do Catatumbo.
Nessa reunião ministerial, o Petro bate muito forte nos ministros, fala sobre uma inabilidade de muitos deles, né, de seu gabinete, de conseguir avançar uma série de pautas, e aí deu o início a uma renúncia ali generalizada, digamos assim, né? Foram 4 os ministros e pessoas do seu gabinete que deixaram os cargos, né? Mas por quê? Ele saiu dizendo, o próprio Petro saiu dizendo que eles não estavam sendo fiéis ao mandato recebido, mandato do povo, fazer reformas, né? Então foi uma tentativa de levar o governo mais à esquerda? Exatamente, acho que é o que muita gente diz para mim, que foi uma tentativa de deixar o governo mais à esquerda por isso, porque ele criticou a inabilidade, criticou a falta de compromisso, né? Ele usa essas aspas, a falta de compromisso de uma série deles com o projeto que foi eleito, e isso gerou uma insatisfação ali, né, nesses ministros que 4 deles deixaram de maneira imediata o governo, mas o próprio Petro também depois tira a vice-presidente, né, da Francia Marques do Ministério do Meio Ambiente, dos Povos Indígenas. Ela deixa o ministério também nessa esteira de uma crise que também interna, que o próprio Petro também vai tentando manejar, mas ao mesmo tempo vai criando uma bola de neve, né, cada vez maior. Então, esse é o cenário interno, e aí respondendo já ao começo da sua pergunta, que ainda a esquerda e o governo Petro ainda não lançou o seu candidato para as eleições de 2026, esse nome ainda não está certo. No ano passado eu ouvi de 2 analistas uma série de nomes, cada um deles tinha nomes diferentes, uma delas era da ministra do Meio Ambiente, que acaba também de deixar o ministério, então então isso ainda está muito incerto, né? A esquerda não tem um nome forte para o ano que vem, assim como a direita, que durante muito tempo costurou o nome do Francisco Barbosa, esse procurador-geral que bateu no Petro e que tentou criar uma série de problemas para o governo do Petro no começo do mandato, mas que já não é mais procurador. Então esse seria o nome da direita, mas nenhum dos dois lados tem ainda candidato certo para o ano que vem. Ainda falta um ano e meio, né, para as eleições mais ou menos. Então isso ainda vai ser costurado ao longo desse tempo. Lembrando que o Pacto Histórico tem nomes, essa coalizão que sustenta o Petro no governo tem nomes muito fortes no Senado, né? Nomes inclusive na militância de base, então deve haver aí uma disputa e uma depuração aí nas bases, né, das forças que integram essa coalizão para que surja um nome caso se confirme o Petro desistindo, abrindo mão aí de uma possível candidatura, né? O que agora, de fato, é muito incerto. A gente aqui ao longo do episódio de hoje está mencionando algumas entrevistas e matérias que a gente publicou, que a gente fez de lá da Colômbia, da Venezuela, daqui de São Paulo, e todas elas eu queria lembrar a você, querido e querido ouvinte, que estão sendo publicadas no site novo do Brasil de Fato. É isso mesmo, o Brasil de Fato está com um site de cara nova, novo, totalmente repaginado, versão 2025, 2.0. Então eu convido a você, querido e querido ouvinte, para acessar o brasildefato.com.br e dar uma olhada como tá o site novo, para você que está vendo a gente ao vivo aqui pelo YouTube. Agora você está vendo aí a página do Brasil de Fato, com as últimas notícias que a gente publicou no nosso site. Então convido você a acessar brasildefato.com.br, dar uma olhada e se informar pela nossa homepage, que está muito gostosa de navegar, inclusive. Ali você tem acesso às notícias regionais, às séries regionais do Brasil de Fato, também ao nosso cantinho ali internacional, né? A nossa página internacional ali. Quem quiser fazer aquela busca, Lourenço Santiago vai encontrar um menu de delícias do jornalismo aprofundado feito por Lourenço desde Caracas. Um cardápio ali das principais notícias dos nossos correspondentes, né? Cada correspondente tem a sua página ali também, então convido a você a acessar brasildefato.com.br, que tá lindo demais esse site novo do BDF, uma conquista para nós e uma luta para vocês aí, para atender a vocês, leitores, com as nossas informações mais recentes, sempre com uma visão popular do Brasil e do mundo, né, Durão? Opa! Agora, eu queria perguntar pro Lorenzo, que tá em Caracas, como é que tá a relação do Petro com o Maduro e com a Venezuela, né? A gente sabe que no começo do mandato houve ali uma aproximação entre Petro e Maduro, tentando ali um esforço para se reaproximar, os dois países que durante anos e anos tiveram
atritos e tensões enormes ali, né, entre governos Chávez e governo Uribe, governo de direita, e que, pela primeira vez, 2 governos de esquerda, a tendência era que os 2 países voltassem a se reaproximar, mas parece que agora estão vivendo um momento de tensão de novo, né, Lourenço? Exatamente, Lucas. Fazendo esse retrospecto um pouco mais amplo do governo Petro, concomitante ao governo Maduro, em 2022, quando o Petro assume, ele retoma as relações diplomáticas com a Venezuela, que, como você bem disse, estavam rompidas por causa, enfim, do governo Uribe, do governo Ivan Duque, que já não tinham essa aproximação, né, com tanto o governo Chávez quanto o governo de Nicolás Maduro. Então ele retoma essas relações diplomáticas entre Colômbia e Venezuela. Tem um marco nesse processo, que é a reabertura das fronteiras, né, que para quem está aqui na Venezuela ou na Colômbia sabe que esse é um ponto muito importante, porque a migração colombiana para a Venezuela nos anos 50 e 60 foi gigantesca, e que agora, né, a migração recente dos últimos 7, 8 anos de venezuelanos que são filhos, são familiares de colombianos e voltam para a Colômbia também foi muito massivo, né? O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia afirma que são mais ou menos 2.800.000 venezuelanos hoje vivendo na Colômbia. Então, tem esse marco, que é a reabertura da fronteira, e os 2 países parecem caminhar durante 1, 2 anos de maneira muito tranquila e harmoniosa, e cada vez mais de aproximação, principalmente, né? E uma aproximação também comercial, que também pela proximidade dos 2 países aqui no norte da América do Sul, existe uma troca muito grande, principalmente de gás e petróleo por parte da Venezuela para os colombianos, e também que importa também outras commodities da Colômbia. Então, essa retomada não só das relações diplomáticas, como também do comércio, foi melhorando ao longo do tempo, até que chega às eleições de 2024, as eleições presidenciais aqui da Venezuela, em que o Nicolás Maduro é reeleito para o seu 3º mandato, e o governo Petro, assim como o governo Lula, não reconhece de maneira imediata a eleição do Maduro, o que também aí gera esse novo atrito, né, esse novo desgaste entre os 2 governos, que começam a se acusar mutuamente, né? Então o Petro vai pedindo as atas para o governo venezuelano, né, para o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano. O governo venezuelano responde falando que isso é uma espécie de ingerência no processo interno das eleições da Venezuela. Então essa relação que estava caminhando para uma aproximação, ela, em alguma medida, ela se esfriou, né, nesses últimos meses, principalmente no segundo semestre do ano passado, mas que ao longo dos últimos 3 meses ela vai novamente ganhando contornos de normalidade, né? Então o próprio Petro, já com a volta do Trump, né, volta a falar sobre Estados Unidos e principalmente a reagir às medidas do Trump. O governo Maduro também. Então aí temos novamente uma afinidade entre o governo venezuelano e o governo colombiano, né, que é a chegada do Trump, de uma ameaça para os governos de esquerda da região e para a região como um todo. Então, nos últimos 3 meses rolou, digamos assim, uma reaproximação, em alguma medida, com troca de declarações mais amistosas e não de enfrentamento entre os 2 países. Então, nesse momento, Lucas, é uma caminhada para uma retomada de novo dessas relações que estavam caminhando para melhorar, que estavam sendo melhores. E lembrando também que na posse do Maduro, o Petro chegou a dizer que não ia enviar o chanceler, o Murillo, para cá, que não ia ter representação, mas no final das contas o embaixador colombiano que está aqui em Caracas participou da posse, então teve essa representação oficial do governo colombiano, e para o governo venezuelano é lido, de uma maneira, a meu ver, estratégica também, é lido como um reconhecimento das eleições por parte do governo colombiano, que mesmo sem falar nada enviou um representante para a posse, e para o governo venezuelano assunto resolvido. Pois é, e essa posição pós-eleições da Venezuela, essa posição regional, essa posição das esquerdas sobre a Venezuela pós-eleições, é um dos elementos aí que me fazem questionar um pouco para onde que está indo e para onde vai esse governo Petro, né? Eu queria perguntar para o Miguel, mas também estender
a todos vocês esse questionamento, porque desde o começo do mandato, o Petro vem sendo alvo aí de ameaças de golpe de Estado, complôs aí que foram revelados, né, até mesmo dentro das instituições estatais. O Lourenço já citou aí o caso do Francisco Barbosa, esse procurador-geral que partiu para cima do governo com vários recursos judiciais, vários processos. Imprensa, nem se fala, assim, setores da imprensa colombiana, a famosa revista Semana, né, famigerada revista Semana, que dia sim, dia também, tá aí com uma capa contra o Petro, né? Então você tem todos esses setores que, de fato, colocaram ali as armas entre os dentes e foram para cima do governo com toda a força. E o governo reagiu, como já citado aqui no episódio, com essa tática de convocar o povo para as ruas, de chamar a população para o seu lado. Táticas, Miguel, que a gente lembra bem que eram utilizadas pelo governo de, como você citou, o presidente venezuelano Hugo Chávez, né, e continua sendo utilizada pelo presidente Nicolás Maduro. Então, táticas de chamar a população para o seu lado, de convocar o povo para comprar as suas pautas. O governo cubano também usa muito esse tipo de recurso político. Mas, por outro lado, também a gente vê o Petro tentando ali enormemente costurar alianças dentro dos poderes legislativos, né, dos poderes regionais. Então, ali, às vezes, apelando para a tática de conciliação com setores empresariais, com setores do centro-direita. Práticas ali, como você até citou, né, que parecidas com o primeiro governo Lula, de coalizão, de conciliação. Me parece, aí queria te estender esse questionamento, Miguel. Me parece que dentro do governo Petro ali estão colocadas paradigmas que são próprios da esquerda latino-americana hoje, né? O que fazer? Partir para um radicalismo de esquerda e um tipo de democracia mais direta, ou, de fato, continuar tentando, pelas vias institucionais, costurar alianças até chegar talvez numa sonhada hegemonia dentro dos poderes legislativo, judiciário, executivo. Eu vejo esses dilemas colocados, que são dilemas da esquerda latino-americana hoje, fora ou dentro de governos, né? E queria te perguntar se você vê esses elementos também presentes ali no governo colombiano e para onde que o governo Petro está mais rumando, né? Parecido com experiências venezuelana, cubana, ou experiências outras, né? Como talvez a chilena ou mesmo a petista aqui no Brasil. Aliás, eu queria aproveitar, Lucas, Miguel, e pegar uma carona na pergunta do Lucas. Queria te ouvir, Miguel. O que você, na sua opinião, o que explica esse radicalismo da Colômbia em alguns aspectos da política internacional? A condenação sanguínea do genocídio israelense sendo cometido na faixa de Gaza é um exemplo de como o governo deu um passinho à frente em relação aos outros governos. Por que fez isso e como fica em relação a Donald Trump? Bom, bastante coisa, né? Mas só dando um passo atrás, voltando a um comentário anterior do Lourenço, eu acho que é muito ilustrativo da pergunta do Lucas também, sobre a crise política na Colômbia, né? Porque essa reunião ministerial que o Lucas e o Lourenço estavam mencionando, né? Por um lado, a gente teve essa cobrança do Petros, né? Se eu não me engano, acho que eram 150 metas ou promessas de campanha, e na avaliação dele, nem 75% delas... Aliás, 75% delas estavam atrasadas ou não cumpridas, e aí que ele cobrou esse compromisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma reação, em especial de ministras e da vice-presidenta, em função da presença de duas pessoas que um pouco ilustram essa situação delicada que o governo vive, né? Uma é a Laura Sarabia, que era ministra das Relações Exteriores, envolvida com casos de corrupção, etc. E a outra figura, o Armando Benedetti, que é um ex-aliado do Uribe, foi ex-embaixador na Venezuela, também uma pessoa muito complicada e que estava ocupando o cargo de uma espécie de secretaria-geral da presidência. Se não me engano, o Lourenço pode me corrigir, eu acho que agora ele é ministro do interior, que corresponderia ao nosso Ministério da Justiça, enfim, né? Então, isso também demonstra, quer dizer, por um lado você tem uma cobrança do Petro à esquerda, mas você também tem com a mão direita esses ajeitamentos dentro do governo, né? Na política internacional, Durão, eu acho que isso que me lembra muito o primeiro governo Lula, né? E mesmo hoje, né? Eu acho que é mais, digamos, não vou dizer que seja mais simples, porque tudo tem consequência, né? Mas efetivamente a opinião do Brasil, da Colômbia, etc., sobre o conflito em Israel é importante do ponto de vista e o genocídio em Gaza,
é importante do ponto de vista humano, político, etc., mas a gente sabe que o peso ali para resolver isso depende das potências do hemisfério norte e dos países que jogam ali no tabuleiro do Oriente. Da mesma forma, quer dizer, a gente se manifestar contra a guerra na Ucrânia, né, no fundo, é importante dar isso, manifestar um desconforto, uma inconformidade da comunidade internacional, mas na vida real, a gente já discutiu isso muitas vezes aqui no estrangeiro, a governança global está quebrada, né? Então acaba ficando muito mais uma coisa de retórica, essa coisa de retira embaixador, etc., né? Do que efetivamente medidas. Então tem um conforto da retórica aí, digamos assim, né? E que é importante, porque, inclusive para que países que têm um peso maior também se sintam provocados, mas é muito diferente do que a gente tem internamente. Eu não saberia responder qual é o futuro do governo Petro, porque tudo na política, em qualquer país, em qualquer situação, é correlação de forças. E aí, justamente, o que a gente vai precisar medir é exatamente isso, né? Quais são as forças que comportamento essas forças têm, que medida que esses setores liberais, conservadores, que se aliaram ao Petro para a eleição, tolerariam um segundo mandato, seja dele, seja da esquerda, né? Eu me lembro muito do caso do Fernando Lugo no Paraguai, por exemplo. Também fez alianças à direita, o centro não terminou o mandato, e não tinha um governo tão radical assim, né? E aí, como o Lucas disse, bom... Sofreu um golpe de Estado, né? Lugo. Sofreu um golpe de Estado parlamentar, começou inclusive com uma suposta ação de uma guerrilha, camponeses, etc., né? Quer dizer, mas eu acho que assim, há muitos problemas no governo Petro, há muita demanda reprimida. Agora, eu vejo como um governo menos moderado, por exemplo, do que são os governos da Frente Ampla no Uruguai, por exemplo. Né? A gente acha o Mujica muito simpático, um bastião da moral, etc., enfim, mas é um governo, como diria o nosso ex-capitão, dentro das quatro linhas, né? Também nem essa chamada aí, a participação popular, etc. Eu acho que, como a gente está falando de correlação de forças, quando você não tem forças nesses espaços da democracia liberal burguesa, como o parlamento, o judiciário, etc., você tem que buscar força onde você tem, né? Que são os movimentos populares, as organizações, etc. Então, eu acho esse movimento do Petros não só natural, como recomendável. Eu gostaria que influenciasse, se a gente tivesse uma máquina do tempo, né, o governo Lula fazer mais disso. Então não é uma exclusividade ou do Chávez, ou do Fidel, ou do Allende, né, que também fazia isso. Eu acho que é um movimento natural da esquerda organizada, na medida em que você tem uma correlação de forças desfavorável nessas instituições burguesas, você buscar força fora, né? Provocar as ruas para isso. O outro caminho para isso seria o Petro buscar o centrão dele ali, instituir as emendas, não sei qual é o método de funcionamento, né? Para isso. E aí eu acho que o Lucas também coloca muito bem, e aí não tem uma resposta nesse bloco, nem nesse programa, e talvez, né, teria que ser uma série, dos dilemas da esquerda. Se a gente pensar o inverso, ele também é interessante, Lucas, pensar a sua pergunta do ponto de vista, qual é o sentido de uma guerrilha no século XXI? Né? Uma coisa é você entender assim, bom, você tem os anos 50, você tem o latifúndio armado, você tem uma ditadura na Colômbia, e você tem o foquismo, né? Você tem a inspiração da Revolução Cubana, etc. Mas faz sentido ainda você pensar na forma de luta da guerrilha nessas condições? Faz sentido a guerrilha contra o Petro? Né? O Chávez fazia a mesma pergunta aos guerrilheiros venezuelanos de resquícios, né, que atuam na Venezuela. Então, também está dentro desses dilemas. Né? Eu acho que a gente sempre tem insistido muito nas reflexões que a Martha Harnecker fazia no final da década de 90, antes dos anos 2000, foi publicado pela Expressão Popular, Os Desafios da Esquerda Latino-Americana, republicado mais de uma vez. Por mais que tenham 25 anos, eles continuam muito atuais. Né? A esquerda não superou 3 crises provocadas pelo neoliberalismo e pela queda do leste europeu, enfim. Né? Que uma é a crise teórica, uma boa parte da esquerda, a esquerda, de maneira geral, abandonou o materialismo histórico dialético e aí não tem as ferramentas adequadas para analisar a realidade.
Quando você erra na análise, você erra na ação. A segunda questão que está diretamente relacionada com isso é você ter uma crise programática, ou seja, a esquerda não conseguiu elaborar um programa, propostas, bandeiras de lutas que fossem capazes de ter a adesão das massas, né? E a terceira é a crise orgânica, quer dizer, as nossas organizações de esquerda, a estrutura delas, o sindical, o partidário, com exceção dos movimentos populares, que é algo mais recente, mas elas remontam ao final do século XIX e século XX. Elas são capazes de dar conta das transformações que a classe trabalhadora passou. Então, se a esquerda não resolver isso, seja em Kiev, seja em Bogotá, seja em São Paulo, né, vai continuar nessa encalacrada. Nesse sentido, eu acho que do ponto de vista de programa, o Petro tem oferecido algumas questões interessantes, em especial nisso que a gente falava antes sobre a mudança climática, seja pela urgência que o Lucas colocou, eu acho que tem um posicionamento importante sobre isso, uma sinalização, não sei o quanto que é retórica, o quanto que é efetividade, né? A COP16 da biodiversidade foi lá e também não foi lá muito bem sucedida, né? Então, eu acho que tem indícios, mas ao mesmo tempo, como a gente está dizendo desde o início do programa, você tem uma correlação de força e uma demanda reprimida histórica, né, que também te bloqueia de poder fazer as transformações mais rápido, né? Claro. E é curioso, porque o próprio Petro usou essa afirmação nessa reunião ministerial que a gente estava se referindo e nesse processo de dizer a gente está gerando decepção e frustração. Sim. Né? Sim, não, os dilemas são grandes e eu juro que eu gostaria de fazer ainda um episódio estrangeiro, discute dilemas teóricos aqui, que todo episódio surge, né, esses debates, a gente precisa um dia aprofundá-los, né, e trazer para o ouvinte essas discussões. Mas queria pedir aí, convocar os ouvintes às ruas, assim como o Petro faz com os seus eleitores, para colocar aí o nosso bloco Terra Plana. Então, Lua Gattinoni, por favor. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Vinheta maravilhosa de autoria de Lua Gattinoni, quase uma marchinha carnavalesca essa vinheta, em homenagem aos terraplanistas de extrema-direita do mundo. E aqui chegamos à nossa gincana especial, o Terra Plana, onde cada um de nós vai trazer a notícia mais bizarra que saiu na semana e Miguel Stade vai escolher quem merece o troféu. Então, sem mais delongas, o Lourenço Santiago, o que você traz pra gente essa semana, companheiro? Essa é a parte que a gente mais gosta, né, Lucas? Que a gente tem mais para nutrir a nossa relação, a nossa boa relação, né? E também parabenizar a vinheta. Excelente a vinheta, essa mudança de vinheta ficou maravilhosa mesmo. Eu trouxe pra gente falar um pouco sobre, como notícia da semana, o Nayib Bukele, presidente de El Salvador, disse essa semana que vai continuar usando Bitcoin, que vai continuar comprando Bitcoin para fazer as reservas de El Salvador. Para mim parece uma notícia muito terraplanista, porque quem tinha pedido justamente para El Salvador parar de usar Bitcoins foi o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, que, via de regra, é um fundo, né, uma instituição financeira que promove uma série de empréstimos pelo mundo, mas condicionando esses empréstimos a ajuste fiscal, a controle de gastos. Então, uma política liberal, né? Uma política econômica ortodoxa. E aí, quando o FMI encontra com um ultraliberal, né? Aí entra um choque, no mínimo, curioso, né? Porque El Salvador, em 2021, começou a usar Bitcoin não só para suas reservas de moeda, como também para transação corrente. Então, qualquer um poderia ir lá e comprar um pão na padaria com Bitcoin, né? Ou seja, ele aprovou, ele decretou que o Bitcoin poderia ser uma moeda de uso corrente. O FMI, então, começa a negociar no final do ano passado um empréstimo de 1,4 bilhão para El Salvador, e aí condiciona novamente a política de El Salvador e fala, seguinte, mas você tem que parar de usar Bitcoin. A gente faz esse empréstimo, mas vocês têm que parar de usar Bitcoin. Então, El Salvador dá uns passinhos atrás, o Bukele dá uns passinhos atrás e fala, tá bom, a gente para de obrigar o uso corrente, passa a ser opcional.
e agora essa semana disse que não vai parar de acumular, de fazer reservas em Bitcoin. Então todo esse cenário me parece uma coisa muito terraplanista, né? Que Bukele e Javier Milei têm em comum, né? O amor pelas criptomoedas, né, Durão? O que você trouxe pra gente, Durão, essa semana? Exatamente isso. Para deleite de Miguel Stedley, vamos falar de Javier Milei, o rei da criptomoeda no Cone Sul, né? O papelão de Milei foi recompensado com o título de economista do ano, dado, sabe por quem, Lucas? Por quem? Pela Ordem dos Economistas do Brasil, que elegeu o nosso cabeludo, costeletudo favorito terraplanista, que governa a vizinha Argentina, como o economista do ano, apesar de ter mandado milhões de pessoas para pobreza extrema, apesar de parecer querer fazer uns trocos extras ali e tal com sua Bitcoin. Promovendo criptomoedas falsas, né? Questionáveis, né? Enfim, isso que eu trago, esse título dado, aí você tá vendo, quem tá vendo, acompanhando no YouTube, vê o Milei com seu olhar sensual, mostrando o título recebido pela Ordem dos Economistas do Brasil. Título esse que causou rebuliço, revolta do Conselho Federal de Economia e da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, que não concordaram com esse título dado ao Milei. É isso. E eu achando que o único troféu que o Milei ia ganhar esse ano seria o troféu Terra Plana no fim do ano, né? O prêmio Terra Plana geral. Mas não, ele ganhou um outro prêmiozinho, aí descolou outro prêmiozinho aí. E eu trouxe, querido ouvinte, não podia deixar de ser a treta e o climão entre Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quando Zelensky visitou o Trump em Washington, e ali em pleno Salão Oval, em plena Casa Branca, os dois bateram boca. E o Zelensky foi um pouco, diria, humilhado, talvez a palavra, quando o feitiço aí se volta contra o feiticeiro. De fato, ao vivo e a cores, a gente vê Washington cortando os cordões do fantoche de Kiev, né? Assim, algo realmente impressionante. Eu não me lembro de outro constrangimento diplomático dessa monta na última década, talvez. Isso foi realmente constrangedor de assistir ao vivo. Essa treta e essa Washington lavando as mãos, né, perante o mundo ali da sua responsabilidade pelo governo de Zelensky, pelo governo de Kiev, e a paz se avizinha da Ucrânia, é isso mesmo, a paz, um tratado de paz entre Rússia e Ucrânia, muito provavelmente está se aproximando aí. Vamos ver nos próximos dias o desenrolar das coisas. Com certeza a gente vai trazer Sergei Monin direto de Moscou para debater tudo isso e muito mais com a gente aqui no Estrangeiro. Tem muito o que falar. E aproveito para agradecer o nosso historiador e analista político aqui do Estrangeiro, Miguel Stedley. Miguel, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua presença em mais um episódio. Volte sempre, a casa é sempre sua. E, por favor, seu voto do episódio de hoje. Muito bem, vamos lá. Antes fica a dica pro Bukele e pro Milei que o Ronaldinho Gaúcho agora tem a sua criptomoeda. Então também super confiável, né? Não tem como dar errado. Com certeza. É uma possibilidade, né? Eu votaria sempre no Milei, vocês sabem disso, mas se a gente analisar friamente, o troféu seria para a Ordem dos Economistas Brasileiros, não para ele. E dessa vez eu fico com o Lucas, porque ver o Zelensky passando vergonha é gostoso demais, né? Então o meu voto dessa vez vai para o Zelensky, para o Trump. E deixo aí o meu abraço, Lucas, Durão, Lourenço, para a Lu ali nas picapes. Até o próximo encontro. Muito que bem, a gente manda então um para Buenos Aires e um para Kiev, com certeza aí no fim do ano, um troféu Terra Plana. Lourenço, Santiago, obrigado, camarada, por mais um episódio. Saudações aí para você e depois você me conta como é que foi o carnaval aí em Caracas. Pode deixar. Um grande abraço, Lucas, Durão, Miguel, Lua também e a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Uma boa semana. Rodrigo Durão, te agradeço imensamente pela sua participação e diz aí pra gente quem é que faz este maravilhoso podcast. Esse maravilhoso podcast é feito por nós, eu, Rodrigo Durão, e você, Lucas Stanislau, tanto na apresentação como na roteirização. Edição e sonorização é de Lua Gattinoni. Operação do Switcher, Guilherme Dias e Otávio Oliveira. Identidade visual, Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é de Muniz Ravena, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, um grande abraço e até quinta-feira que vem.